Satisfação aonde nunca vão encontrar. Vocês estão desprezando a mim. Então, vem o profeta Ageu e traz essa palavra de Deus para o povo. Eu tenho um desenho aqui. Rosana, próximo. O temor do Senhor é o ponto de... Já viram essa palavra? Já. Lê de trás para frente. Virada. O temor do Senhor é o ponto de virada em nossa experiência com Deus. Eu tentei retratar com esse desenho, geralmente aquilo que estava acontecendo com a nação de Israel. Tudo para eles, as coisas boas da vida, alimentação, salário, produção, as coisas boas da vida estavam sendo penosas. Porque eles não estavam entendendo qual que era esse ponto de virada. Eles desprezaram a Deus, então não tinham temor nenhum por Deus. As coisas de Deus, a vida de Deus, o povo de Deus, a pessoa de Deus, a palavra de Deus, a aliança que tinha com Deus, o propósito de Deus para com eles, estava desprezado. Então tudo que eles faziam era penoso, era difícil, parece que nunca chegavam. E mesmo quando chegavam, não curtiam aquela alegria, não tinham a capacidade interna, no seu espírito, no seu coração, de curtir aquilo que tinham. E a gente fala, pega um salário e chega em casa, parece que o bolso estava furado. Beber vinho numa festa, mas aquilo descer com uma coisa amarga, a ressaca era mais difícil do que aquela alegria naquele momento. Mas quando acontece o ponto de virada, as coisas ficam fáceis. As coisas acontecem. Você curte. E é justamente nesse texto de hoje que a gente vai ver um pouquinho esse ponto de virada, como que acontece. É um texto curto, pouca gente prega sobre esse texto, e eu falei, o que eu vou mexer nesse texto, o que eu posso falar? E quando comecei a estudar, eu fiquei assustado. E como esse texto mexe com a vida da gente. Eu espero que aconteça isso com você também. Esse ponto de virada, ele surge quando existe uma obediência sincera. Olha só que o versículo 12 do capítulo 1 de Ageu fala. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. É interessante que a segunda parte do versículo parece que é sinônimo da primeira parte. Parece que acontece na primeira parte e é repetido nessa segunda parte. Mas tem alguns detalhes interessantes que eu gostaria só da gente pensar isso. Zorobabel, ele é tratado aqui no livro de Ageu como o governador. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, uma crise que Zorobabel vai enfrentar. Porque aqui ele é enviado, juntamente com um terço desse povo, para liderar o povo, para comandar o povo, para distribuir as ações, as responsabilidades, porque ele é descendente de Davi. Mas ele é tido no livro de Ageu como um governador, não como rei. Ele é neto de Jeconias, que foi o último rei que reinou em Judá. E nós vamos chegar lá, mas só se você quiser já pesquisar algumas coisas que aconteceram com Jeconias, o que Deus disse a respeito de Jeconias. Quem era Davi, quais as alianças que Deus fez com Davi. E o que Deus disse para Jeconias. E Jeconias então é levado ao cativeiro. E o que aconteceu com Jeconias no cativeiro? E Zorobabel é descendente, então, de Davi e de Jeconias. É o neto. Ele nasce na Babilônia. Então, sobre ele está a responsabilidade de cuidar politicamente, administrativamente, do povo que saiu do cativeiro, esse povão. Né? Quando a gente fala o povo pobre, que palavra que a gente usa geralmente? Fugir.
É um povão, mas parece que tem essa plebe aí. Então, quer dizer, se você está liderando pessoas intelectuais, tal, você vem formar uma nação, é uma coisa. Agora, todos os simplórios, pessoas simples, pobres, que não tinham onde cair lá na Babilônia e querem cair agora, então, em Israel. E é esse povo que Zorobabel vai liderar e ficar responsável por eles, para estabelecê-los na terra, para delegar e montar liderança e organizar esse povo, ensinar eles como viver agora numa nova sociedade. Será que vale a pena? E agora, ele é descendente de Davi, mas ele é tratado como governador. Nós vamos, numa das mensagens posteriores, saber por que isso. Ele é filho de Sealtiel. Então, é o filho de Jeconias, que foi junto com seu pai lá para a Babilônia, e é pai, então, de Zorobabel, que nasceu lá. E o sumo sacerdote Josué, que o seu pai é filho de Josadaque. Agora, presta atenção, não é dado o título de sumo sacerdote para Josadaque, porque o pai, Josadaque, ele perdeu esse ministério de sumo sacerdote quando o templo foi destruído. E Josué, que é um nome meio parecido como Jeová é a salvação, ou Oxéia, Oséias, ou Jesus. Ele agora volta junto com o povo, com o cargo de sumo sacerdote e o líder espiritual, sem o templo. Será que vale a pena? E é interessante que depois que Ageu prega, olha o que acontece. E todo o remanescente do povo. Por que remanescente? Porque é essa terceira parte que atendeu essa oportunidade que Ciro, que Dario deram para eles saírem da Babilônia. Que mesmo que estivessem grandes oportunidades, que poderiam ter um futuro até bem melhor na Babilônia, na capital do império, eles sabiam que havia uma necessidade de estar lá em Jerusalém, porque era lá que Deus deu a terra para Abraão. Então, remanescente. É interessante que logo no começo aqui, para essa terceira parte do pessoal que voltou, eles são chamados de remanescente. Mas daqui a pouco eles vão deixar de ser chamados de remanescente, vão passar a ser chamados povo. Então Deus vai começar: aquele lá era meu povo, vocês são remanescentes, vocês saíram do meu povo, então são remanescentes que obedeceram. Mas daqui a pouco Deus vai tirar a palavra remanescente e vai começar a chamar eles de povo. Estão entendendo? Aquele 2/3 de pessoas que quiseram cuidar da sua vida, de estarem lá na terra, passaram, perderam o privilégio de fazer parte do propósito de Deus, que é ter um povo que glorifique o seu nome lá na terra. E a partir de agora, Deus não vai eles não contaram com Deus, agora Deus não vai contar com eles mais. Deus vai trazer para esse 1/3 dessas pessoas pobres aqui, a ideia: agora vocês é que são o meu povo. Vocês não são mais remanescentes. Vocês são o meu povo. Esqueçam. Ficaram, talvez alguns parentes de vocês ficaram, mas esqueçam. Eu quero é com vocês continuar a nossa história. Outra coisa interessante, que vai aparecer 8 vezes a palavra Yahweh, Yahvé, nesses 12, 13, 14, 15, 4 versículos. 8 vezes vai aparecer a palavra Jeová, o Deus grandioso. 2 vezes vai aparecer Elohim, que traz a ideia de o Deus trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo em ação. Então, lembrando aqui que nesse texto aqui, esse temor do Senhor foi tão forte na vida deles, porque esse grupo de pessoas, esse remanescente que agora é povo de Deus, entenderam quem Deus é, quem é esse grande Deus, que eles são parte do povo de Deus, e Deus os passa a chamar de povo, e eles obedeceram à mensagem do Senhor, Yahweh, seu Elohim. Isso daqui é raro. O versículo 12 é muito raro no ministério dos profetas. Todos os profetas
foram usados por Deus numa hora crítica, numa hora que o ministério dos sacerdotes estava destruído, estava afetado, o ministério dos reis não tinha influência nenhuma, ou até eles estavam conduzindo o povo para se afastar de Deus. Então Deus levanta profetas para avisar o povo de alguma situação que eles não estavam enxergando. E todos os profetas pagaram um preço caro por serem usados por Deus. Eles foram rejeitados, foram perseguidos, foram ameaçados, foram zombados e foram até cerrados ao meio, igual Isaías. Mas Ageu é incrível. Esse velhinho aqui levanta a voz num dia de festa, dá uma dura no povo, fala muito sobre Deus, não traz nenhuma outra pensamento filosófico, não, ele fala quem é Deus, o Deus Jeová, o Deus Elohim, nós vamos deixar de ser remanescentes, vamos ser o povo dele. E por causa dessa mensagem, o povo obedece. Você que já teve filhos, é muito estranho quando você dá uma ordem e eles obedecem prontamente, integralmente, imediatamente. Não é? É uma luta. E os profetas pregavam, advertiam, anunciavam, lembravam da aliança, mostravam os erros bem claramente para eles. A maioria não obedecia. E aqui, com 20 dias de reflexão, o povo obedeceu. Ageu começou numa data, 20 dias depois, nós vamos ver no versículo 13, o povo obedeceu. Veja aqui, ó. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Uau! Estranho. Realmente é estranho. Para o ministério dos profetas, isso é uma anomalia. É raro. É especial. E aí, para que isso fosse realmente verdade para nós, Ageu vai repetir quase a mesma coisa. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Obediência e temor é a mesma coisa. É respeito. É uma reverência. O Senhor está mandando? Eu vou fazer. Então envolve amor, carinho, respeito, honra, dignidade. É uma ação que vem de algo por causa daquilo que a pessoa é em essência. Não que é uma ameaça simplesmente. Se é Jeová que está mandando, se é Elohim que está mandando, se temos uma aliança com ele, e Ageu deixou bem claro as razões do que estamos dizendo aqui, vamos obedecer. Então tememos ao Senhor. Então a primeira parte, ela é repetida de uma certa forma na segunda parte. Só que a segunda parte, Ageu tira a ideia de remanescente. Agora é o povo. Então, sabe, agora é com vocês. E Deus trata isso porque esse povo quis, diante da mensagem, temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. Por causa disso, versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, aqui a ideia, anjo muitas vezes pode trazer a ideia não simplesmente de um ser sobrenatural, mas aquele que leva a palavra. O profeta era isso, pró no lugar de, femi, aquele que fala. Então a palavra profeta significa alguém que fala em nome de. Ele não tem autoridade, ele não é uma pessoa diferente da maioria, mas Deus o levanta, Deus o capacita, Deus faz com que ele tenha uma visão clara da situação, porque ele também está mergulhado na mesma situação. Então Deus o desperta, Deus o deixa claro para ele. O profeta passa a enxergar da forma que Deus enxerga. O profeta não é ninguém nada especial. É Deus que faz alguma obra no coração dele, faz com que ele entenda, ele vislumbre o contexto e enxergue conforme Deus enxerga. E diante disso, Deus fala, vai lá e fala. Muitos profetas falavam, não. Várias pessoas que Deus chamou na Bíblia tiveram muitas resistências. Moisés foi um deles, Gideão foi um deles. Sansão fez um monte de atrapalhada. Então eles não são Elias. Tiago fala, Elias era um homem segundo as nossas mesmas paixões. Então essas pessoas não devem ser idolatradas. Elas podem ser valorizadas, em algumas áreas podem servir de exemplo para nós, mas eles eram iguaizinhos a nós.
com as mesmas lutas, dificuldades. Mas Deus o capacitava. E é isso que acontece aqui. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, o capacitado por Deus, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Novamente, 2 vezes aqui, 3 vezes a palavra Senhor aqui. Olha o que Deus fala. Por que vocês temeram? Por que vocês desobedeceram? Deus fala o seguinte: eu estou com vocês, diz o Senhor. Que coisa, hein? Já pensou em receber isso? Essa palavra de Deus, estou com vocês. Várias vezes isso acontece. Deus falou a Abraão, Deus falou a Moisés, Deus falou a Isaías, Deus falou ao povo de Israel, Deus falou falando de Jesus, que estaria com Jesus, e Deus falou para a igreja. Inicialmente, em Mateus 18:20, é para aqueles que levam a sério a Deus e vivem corretamente como igreja. Então, Deus estará com esse grupo de pessoas. E Deus estará com aqueles que entendem o ministério da igreja e vão por todo mundo e pregam o evangelho e fazem discípulos. Com esse Deus, Jesus deu uma palavra: eu estarei com vocês até o momento. Até a consumação dos séculos. Mas, em todas essas palavras, esse apoio sobrenatural, essa parceria, essa comunhão íntima de ajudar, de apoiar, de sustentar, de capacitar, ela está ligada ao temor e obediência. Não é um apoio para mim me apropriar, para me satisfazer. O próprio Jesus, ele falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas que são necessárias para você viver, vos serão acrescentadas. Era isso que a nação de Israel estava invertendo. Eu estou buscando todas as coisas que eu preciso, e se der tempo, eu vou me preocupar com Deus. Jesus falou: é o contrário. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele vai te dar apoio sobrenatural, ele vai te capacitar para cumprir a missão, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Será como aquela bola. As coisas vão acontecer e você vai seguir. Não, você puxando para tentar lutar. O esforço. As coisas acontecem naturalmente. E até a satisfação sobre as coisas materiais nós vamos ter, que é dado por Deus. Então, todos esses versículos aqui falam dessa ideia de que aquele que se coloca em temor a Deus, em obediência a Deus, que se dispõe na mão de Deus, recebem essa palavra de Deus: eu estou com vocês. Eu estou com você. Eu estou te apoiando, estou te capacitando. O próprio Jesus chegou para os discípulos e falou assim: não se preocupe quando vocês tiverem que estar diante das autoridades. Por quê? Que o Espírito Santo os capacitará. Pescadores, pessoas simples eram os discípulos de Jesus. E agora vão estar diante de autoridades pregando o evangelho. E quando começaram a fazer isso, as pessoas ficavam admiradas. Puxa, que coisa! Não são eles pessoas simples? Por que os Deus está capacitando? Porque eles dispuseram a obedecer e a temer, colocaram Deus no devido lugar. Ele é que merece toda a nossa obediência e nossa honra. Então, em primeiro lugar, nesse processo da virada, o ponto de virada aí, é obedecer a Deus de forma sincera. Em segundo lugar, por causa dessa obediência sincera, nós vamos ter esse apoio sobrenatural, essa parceria, esse lado a lado com Deus. E aí, eu pulei o versículo aqui. Veja o versículo 15. O 14. Cadê? Eu deletei um slide no meu aqui. Rosana, segura, mas só lê na sua Bíblia aqui. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo, começaram a trabalhar na casa do seu Deus, e o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro, do 2º ano do reinado de Dario. Além do apoio espiritual, do apoio sobrenatural, Deus agiu no coração desse povo,
principalmente dos líderes. E eles trabalharam com entusiasmo e começaram a edificar o templo em 21 de setembro. Veja lá, em 29 de agosto, no versículo, capítulo 1, versículo 1, em 29 de agosto, segundo ano do reinado de Dario, vem a palavra de Ageu, explicando por que eles estavam vivendo aquela situação. Eles ouviram a palavra do Senhor, obedeceram, temeram. Deus prometeu, por causa dessa atitude deles, Deus prometeu apoio sobrenatural. E aí, essa palavra não foi uma palavra vazia de encorajamento. Ah, vai dar tudo certo. Não, Deus falou assim, eu estou com vocês, eu vou capacitar vocês. E Deus, veja o versículo 14, e o Senhor deu ânimo ao governador de Judá. O que é ânimo? E ele fala o seguinte, né? Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro, segundo ano do reinado de Dario. Deus deu entusiasmo para esse povo. Vontade. Algumas vezes a gente tem sonhos, tem desejos, mas falta aquele negócio que nos tira da cadeira e do sofá. Ai, puxa, eu queria fazer. Não estou sem ânimo. Ou se alguém pega a gente pela mão, a gente vai arrastado, mas aquilo é uma canseira. Mesmo que seja uma coisa de fácil, a nossa vontade, o nosso espírito torna aquilo trabalhoso, difícil, cansado. Se a gente não tem isso que Deus deu para Zorobabel, que Deus deu ânimo, se a gente não tem isso, a segunda-feira é tenebrosa. Eu tive que ir para a igreja. Foi cansativo. Durante a semana o trabalho pode ser muito difícil, mas se a gente não tem isso que Deus deu para nós, mesmo que você tenha carona, mesmo que tenha ar-condicionado no ambiente e você trabalha em fundição durante toda a semana, mesmo tendo ar-condicionado, mesmo que a comida seja boa, né, que tem que fazer tampa de bueiro, se Deus não der isso para você, segunda-feira vai ser terrível demais. O que significa aqui que Deus deu ânimo? No Novo Testamento, inclusive no livro de Apocalipse, quando Jesus fala a respeito da igreja de Éfeso, fala assim que eles perderam o primeiro amor. A palavra usada lá é enteos. É uma palavra que ela começa, ela podia ser invertida no português, é Deus em. Então, entusiasmo, literalmente é Deus em. Ânimo é entusiasmo. E ela vem dessa palavra, Deus em, enteos. No mundo pagão, né, e diabólico, de centros de espíritos, assim, chega um momento que as mães de santo viram, rodam lá, levanta poeira, tudo, até que de repente acontece o quê? Que é o objetivo daqueles rituais aí, que acontece o quê? Que baixa o santo. A pomba gira. Então é o espírito demoníaco baixando no pai de santo ali, que baixa o santo. Então todos aqueles rituais para aconteça isso. A ideia aqui é quase a mesma. Só que não é um espírito demoníaco. Esse ânimo, esse entusiasmo é derivado de uma presença muito forte de quem? Do Espírito Santo em nós. Se lembra que Paulo falou aos Tessalonicenses? Não apagueis o Espírito Santo que há em vós. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa que nos garante a salvação. Mas nós podemos viver de uma tal forma, resistindo à atuação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo não tenha uma liberdade de atuação. Ele arde em ciúmes, então ele vai ter uma luta, a nossa vida vai ficar complicada, esquizofrênica,
porque nós estamos querendo ir para um lado, o Espírito Santo quer nos levar para um outro. Então a coisa fica complicada. E ele começou uma boa obra em nós, vai completar até o final, mas vai ser uma luta. Agora, quando nós nos alinhamos, nos calibramos, juntamente com o Espírito, e nos deixando levar por ele, a coisa fica de um jeito que as pessoas falam assim, é ele o Espírito Santo? Há uma confusão. Porque as pessoas não sabem mais se é Deus, se é o Espírito Santo fazendo em nós, ou se é nós. Porque é um alinhamento, é uma calibragem tão perfeita, que de repente você começa a fazer coisas que você nunca faria na sua vida, com muita satisfação, com muita alegria, com muito contágio. Quando você chega no lugar, as pessoas ficam, que bom que ele chegou. E quando você está em guerra com o Espírito Santo, quando você chega, chegou. Isso é uma pessoa entusiasmada. Você conhece uma pessoa entusiasmada por Deus? Conhece? Ela não nos atrai. Você quer estar com ela? É gostoso. Você quer conversar com ela? Você quer almoçar? Você quer curtir tempo? Você quer ver ela em ação nas suas tarefas, no seu trabalho? Secular, porque é uma coisa fantástica. É algo inspirador. Mas quando alguém está lutando com a ação do Espírito Santo, é até perigoso você fazer uma viagem com ela. Porque aquilo que o Elisandro falou, parece que tudo dá errado. É muita murmuração, é muita tristeza, muita maledicência. É uma pessoa que não flui os frutos do Espírito Santo. E aqui uma coisa sensacional no versículo 14 e 15. O Senhor deu ânimo. Nós nunca vamos ter, da nossa própria motivação e capacidade para servir e ânimo para servir a Deus. Se nós não obedecermos, não temermos o grande Deus, não percebermos o apoio sobrenatural que Deus está dando, nós nunca vamos ter ânimo. Sempre vai ser um grande peso, muita dificuldade. Mas quando temos essa virada na nossa vida, que gostoso, que bom. É tão satisfatório. E aqui então a Rosana pode colocar aquele último gráfico usando da flecha. Esse é o que nós vimos hoje. O temor do Senhor é o ponto da virada na nossa vida. De uma vida difícil para uma vida de alegria e de satisfação. Primeiro ela começa com obediência sincera. Temor a Deus e obediência imediata, instantânea, integral e inteira. Por causa disso, Deus vem e confirma com o nosso espírito: eu estou com você, vai lá. Porque quando a gente obedece a Deus, a gente tem muitas dúvidas. Será que é esse caminho que eu devo ir? Mas parece que... Então Deus fala: estou com você, vai em frente. E aí você serve a Deus entusiasmado. Pregando? Nem sempre. Muitas vezes é limpando um banheiro, é carregando lixo para casa, é fazendo alguma coisa para outra pessoa que ninguém vai saber. Mas você faz com alegria, porque você tem a convicção de que você não está fazendo simplesmente para a pessoa, você está fazendo em nome de Jesus e para Jesus. Eu gostaria de mostrar para vocês um outro gráfico, que dá para a gente ter uma ideia e entender como que é esse ponto de virada. Vocês se lembram que Deus é que veio e fala assim: eis que estou convosco? E é Deus que, e lá no versículo 14, fala que Deus deu ânimo. Zorobabel não merecia, o povo não merecia, Josadaque também não merecia. Mas eles simplesmente colocaram: Deus, nos usa. A gente só entende quem é o Senhor é o Jeová, é o Elohim, nós somos o teu povo, nós temos uma aliança com o Senhor, ou melhor, o Senhor tem uma aliança conosco, estamos aqui para o Senhor nos usar. Eu estou com vocês. E Deus deu ânimo. Esse ânimo, ele é de graça. Essa presença de Deus, essa parceria com Deus é de graça. Nós nunca vamos merecer. Mas se nos apropriarmos dela, se estivermos debaixo dela, pela fé, nós temos esse ponto de virada. Antes, quando não há obediência, não há temor, só tem conflito, só ódio, medo,
culpa, inimizade consigo, com as pessoas, com filhos, com queridos, com Deus. Culpamos a Deus por tanta coisa que acontece com a nossa vida. Então há uma plena insatisfação, mesmo tendo coisas que outras pessoas nunca teriam, mesmo tendo oportunidades, aventuras. E muitas vezes aquilo que nós temos não conseguimos curtir e outras pessoas acabam curtindo aquilo que nós temos, se alegrando com aquilo que nós temos. Mas quando acontece esse ponto de virada pela graça e mediante a fé, nós temos paz com as pessoas, com Deus, e se houve algum entrevero, nós somos agentes da reconciliação. Nós temos amor. Entendemos o amor de Deus por nós, em ter nos preservado. Esse remanescente entendeu que, apesar deles terem ido para a Babilônia, isso era por causa das suas falhas, mas Deus os preservou, e Deus estava dando uma nova oportunidade para começarem tudo de novo. Nós temos esperança, mesmo que pareça que a situação ali não era nada favorável. Como nós vamos construir tudo aquilo que tinha antes? O templo, nem sabemos aonde está o alicerce. Como que eu posso construir novamente a minha vida? Deus falou, estou com vocês. Nós temos o perdão. Eles foram para o cativeiro, ficaram 70 anos, foram disciplinados. E Deus está falando, eu estou com vocês. Essa é a maior comunicação de que Ele limpou a nossa conta com Ele. Ele lançou no fundo do mar os nossos pecados. E nós nos tornamos amigos de Deus. Jesus fala assim, eu já não chamo vocês de servos, mas eu vos chamo de amigos. Eles obedeceram, temeram, receberam a parceria de Deus, tiveram um trabalho com muita alegria, com satisfação, e nessa convivência nós passamos a ter uma sensação de que Deus é nosso amigo. Nós somos tidos por Deus como amigo, não simplesmente como um empregado, uma militância por Deus. Não, Ele fala, vem aqui. E pessoas desfrutaram isso na história da Bíblia. Enoque todo dia andava com Deus, ele falou assim, puxa, vamos parar com esse negócio de ouvir e a gente andar junto? Né, batendo um papo todo dia, venha para minha casa. Enoque foi arrebatado por Deus para viver pertinho de Deus. Davi, apesar dos seus tropeços, foi considerado o homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus. O próprio Jesus disse para os discípulos, eu já não chamo vocês mais de servos, mas vos chamo de amigos. Então isso, gente, independente da nossa trajetória aqui na terra, da nossa saúde, dos nossos bens materiais, poucos ou muitos, nós passamos a ter aquilo que é fantástico, que poucas pessoas, ao viver aqui na terra, têm: satisfação. Satisfação. É algo impressionante. Ageu, ele pregou, o povo vivenciou, o povo respondeu, mas eles ainda não tinham ideia disso daqui que ia acontecer no futuro. A vinda do Messias que morreria por nós, daria a sua vida, para que esse ponto de virada fosse pleno, fosse eterno. Ageu nem tinha ideia disso. Se ele tivesse vivido nos nossos dias, ele entenderia tudo isso. Como que eu posso ajudar a minha vida a ter essa virada? Primeiro, tema ao Senhor. Ele é o teu Criador. Ele é soberano. O louvor aqui falou muitas, as letras nos chamaram a atenção para essa ideia, né? Eu sou pó. Deus é o grande eu sou. Então tema ao Senhor. Para temer ao Senhor e para obedecer a Ele, fazer aquilo que Lhe agrada, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Tem muita gente dando palpite para tudo, como nós devemos viver, mas esses palpites não estão calibrados com a palavra de Deus. Você tem que fazer isso, você tem que seguir aqueles 10 passos, aí as coisas vão acontecer na sua vida, que não estão na palavra de Deus. Então eu preciso conhecer a vontade de Deus que está revelada aqui. Então eu preciso gastar tempo aqui. E é uma revelação progressiva. Eu tenho que tomar cuidado de usar os textos
para não usar texto fora de contexto. E saber qual é a vontade de Deus para cada situação e para cada povo. Eu não posso tomar para mim, como que é, como que eles chamam? A pessoa fala, eu tomo posse de algo que foi dado para Abraão. O que nós temos que, hoje, para ficar uma coisa mais fácil, nós temos que conhecer toda a Bíblia, como que Deus é a bondade, a severidade de Deus, mas para facilitar o seu trabalho, leia os evangelhos e principalmente as epístolas paulinas e as epístolas petrinas e joaninas, para ficar mais fácil. Mas nunca deixe de ler o Antigo Testamento, mas tome cuidado se você não entender que você é a igreja. Nós vivemos na dispensação da igreja. Então tem algumas palavras que não foram estabelecidas para nós, principalmente o Antigo Testamento, a legislação dada por Moisés. Eu vou tomar posse dessa promessa, isso daqui é para mim. Talvez não. Mas tem um princípio por trás. E esse princípio, se você descobrir, você pode se apropriar e conhecer melhor a Deus. Para facilitar o trabalho, então, estude os evangelhos e as epístolas paulinas. Então, conheça a vontade de Deus para ter uma coisa legal, servir a Deus com sinceridade, obediência sincera, temor a Deus. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus, mas por causa de boatos, por causa de crendices. Dentro da nação de Israel havia muitas crendices. Se lembram daquela pessoa que ficava ao lado do tanque, aguardando um anjo agitar a água para quem pulasse primeiro era curado? Isso era uma crendice. Dentro da nação de Israel. Então pode, dentro do nosso meio, ter muitas crendices. Nós herdamos uma religiosidade que muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Por isso que eu tenho que conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus. E quando você conhecer, tenha certeza que Ele estará ao seu lado. Ele te capacitará. E no momento que você se sentir capacitado, entusiasmado, sirva. Sirva. Não existe lugar melhor na nossa existência do que quando estamos prontos para servir a Deus. Não existe lugar melhor para nós desfrutarmos da presença de Deus quando estamos servindo a Deus. E muitas vezes sem pessoas saberem. Jesus ele falou assim, olha, eu vou reconhecer todas as pessoas que deram um copo de água, que ninguém viu, a um desses meus pequeninos. Não foi para ele diretamente, mas foi para alguém que você fez em nome de Jesus, com o mesmo amor de Jesus, com o mesmo objetivo de Jesus. Ele sabe, ele reconhecerá. E isso alegrará o seu coração, e alegrará o coração de Jesus. Amém? Que Deus, um texto muito simples, né? Mas é um texto que pode dar uma virada na nossa vida. Uma virada muito grande. Tem um filme, foi o primeiro filme de um irmão de uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja em Albany. E hoje ele tem vários filmes. E o primeiro filme que ele produziu é um filme muito fraquinho em matéria assim, de produção. Os atores são bem simples, mas é um filme com o nome A Virada. É um filme, mas a história é muito normal, muito natural, muito corriqueira, que muitos de nós podemos passar. Se você tiver um tempo, um dia, tenta assistir esse filme. Depois desse filme surgiu os Gigantes, né? O Duelo de Gigantes, não sei, é um filme de futebol americano. Depois veio Prova de Fogo, o negócio de um casamento. E aí a coisa começou a crescer e eles estão produzindo muitos filmes que têm abençoado muitas pessoas. Mas tudo começou com a virada. Se não houver a virada na nossa vida, tudo será muito difícil, até servir a Deus.